Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém, queridos? Que bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Nós estamos aí nessa série de mensagens, falando sobre a conquista pela fé, através da característica, desses personagens, dessas pessoas que foram selecionadas aí para a gente estar ministrando. E coube a mim falar sobre Isaac. E o contexto de Isaac, para que nós possamos entender naquilo que nós vamos falar nessa noite, fala sobre persistência. Amém? Então eu quero que você saia daqui nessa noite, em nome de Jesus, mais convicto de que você tem que continuar persistindo naquilo que Deus mandou você fazer. A ideia de trazer a você essa mensagem é levar você a entender que pela fé você deve persistir, porque aquele que te ordenou, aquele que liberou, aquele que disse para você fazer o que você está fazendo, ele é poderoso para garantir que o teu trabalho não será vão, que você não será frustrado de forma alguma. Já disse Jó: Senhor, bem sei que tu és poderoso, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Ele determina, querido, tenha certeza, Ele vai cumprir. Então, se Ele traçou um plano para você, se Ele estabeleceu algo para a sua vida, se Ele disse, é por aqui, vai por aqui. Não saia daquilo que Deus determinou, não. Mas, pastor, você não sabe como a coisa é estranha. E nós vamos ver aqui que não foi fácil para Isaac, mas ele persistiu, era uma característica de Isaac, persistência, e não poderia dar outro resultado. O resultado que ele alcançou era o resultado previsto por Deus, conforme a promessa do Senhor para a vida dele. Queridos, nós vamos nos basear praticamente em Gênesis, capítulo 26. Esse é o capítulo que nós vamos nos basear praticamente. Eu separei alguns textos, mandei lá para o pessoal lá em cima. Nós vamos tentar ler juntos aqui, que a gente ganha um pouco de tempo. Aqui a gente briga com o relógio. A gente fica ali, aquele reloginho fica no tic-tac lá, contagem regressiva. E a gente briga com esse tempo aí, quando a gente, principalmente, tem muita coisa que a gente gostaria de estar compartilhando. Então, nós vamos falar sobre essa pessoa maravilhosa. Isaac é uma figura muito interessante dentro da palavra de Deus. Nós conhecemos e sabemos que Isaac ele veio de um milagre, O nascimento de Isaac foi milagre. Abraão recebeu uma promessa de Deus que ele teria esse filho. E ele tinha 75 anos na época. E se passaram 25 até Isaac nascer. E dentro desses 25 anos, a Bíblia diz que Abraão ficou idoso, ficou velho, Sara, idosa, 90 anos, Abraão já com 100 anos. E Sara já havia perdido os costumes das mulheres, ou seja, ela já não poderia mais, pela sua idade, pelo momento que ela estava vivendo, engravidar de forma nenhuma, além dela ter sido estéril. Então, Isaac nasce numa situação, através de uma mulher que sempre foi estéril, com uma idade de 90 anos, que já não tinha mais possibilidade de engravidar, cujo pai já tinha virado maracujá de gaveta, bem enrugadinho, já estava bem velho, que é o que diz. Apesar que depois a palavra de Deus fala alguns contos de Abraão, e a gente entende que ele não estava tão velho assim, de acordo com a vida dele, conforme prosseguiu depois do nascimento de Isaac. Mas Isaac, ele veio numa situação totalmente improvável, mas era a promessa de Deus. Não importa se tinha levado 25 anos. Quando o anjo veio dar a notícia, Sara ficou de dentro da tenda, sorrindo, dando suas gargalhadas, tipo assim, ele está equivocado, bateu na tenda errada, não sou eu essa mulher, mais ou menos, talvez o que ela pudesse pensar se fosse isso. E ela deu suas risadas. E depois o anjo a repreendeu por conta disso, e falou, tudo bem, você pode até sorrir, não tem problema, mas fique sabendo que daqui a 9 meses, dentro deste tempo da vida, eu vou voltar até ti e tu vai estar amamentando. E assim aconteceu, querido. E Isaac
ver o mundo. Então Isaac é essa figura. E mas por que Isaac é essa figura tão importante? Porque ele estava dentro de um contexto de uma aliança que Deus fez com Abraão. Se Deus disse que através de Abraão, a sua semente haveria de proliferar como a estrela do céu, como a areia do mar, e o camarada nem filho tem, é um pouco complicado. Então Isaac era esperado para que essa promessa se cumprisse. E veio. E nas circunstâncias com que eles se encontravam, quando Isaac nasce, o que acontece? Provoca um gozo, uma alegria, um riso. Né? Por isso que o nome Isaac significa riso. Provoca esse gozo, essa alegria, essa risada. E todas as vezes, diz o texto, que Sara contava essa experiência, dizia para as pessoas, e elas sorriam, elas davam risadas, porque de alegria e de gozo por saber que dentro de uma situação tão improvável, Sara foi mãe. Então Isaac era essa figura. Então, na verdade, todos os olhos das pessoas voltando-se para Isaac, entendia que Deus estava dentro de um planejamento estabelecido por meio de uma aliança feita com Abraão, e iria cumprir tal promessa. E aí vem um processo que eu quero compartilhar com vocês rapidamente para que se torne relevante o que eu quero falar nessa noite. Deus pede Isaac a Abraão. E aí, parece meio paradoxal esse negócio. Como é que ele dá um filho, diz que através dele a semente iria se proliferar, enfim, muitas famílias, nações, e agora Deus pede a Abraão para sacrificar aquele que era a semente que haveria de ser semeada para poder proliferar. E nós conhecemos a história. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu fiquei parado, pensando, meditando, e resolvi pesquisar um pouquinho para tirar uma dúvida que eu estava. Com quantos anos vocês acham que Abraão levou Isaac para ser sacrificado? A ideia que eu também tinha era que ele era um menino, uma criança, que não tivesse opinião própria, não tivesse entendimento das coisas, não tivesse, dentro do condicionamento dele, condições de dizer a seu pai: não vou, estou fora, não vai ser eu a pessoa que tu vai sacrificar. Mas, pesquisando um pouquinho mais, querido, eu fui verificar que Isaac não era tão criança assim. E aí eu entendo por que lá na frente Isaac bravamente persistiu pela fé e conquistou o que ele conquistou. Ele era uma pessoa adulta. Alguns chegam até a afirmar que Isaac tinha em torno de quase 37 anos, quando Abraão o levou. Um dos textos que dá a entender que ele era já adulto é porque a carga que estava sobre o burro, o jumento, que chegou até o pé do monte, na terra de Moriá, essa carga Abraão pega e coloca sobre Isaac. E ele começa a escalar aquela montanha de Moriá, carregando todo aquele fecho de lenha que o burro trazia, que não eram nem os servos de Abraão. Então ele tinha força, e a Bíblia diz que ele já tinha aproximadamente uma idade adulta. E quando ele volta de Moriá, não muitos dias depois, Sara havia falecer com 127 anos. Então se acredita que ele tinha em torno de 30 e poucos anos. Ele era uma pessoa adulta. E por que eu estou querendo trazer isso para vocês? Para que a gente entenda que tudo o que aconteceu naquele monte, Isaac não estava alheio àquilo. Ele ouviu o que Deus falou. Ele se doou. A gente começa a entender então que Isaac, na verdade, ele se entregou àquele momento em relação a ser ele sacrificado, baseado na fé de seu pai. Então ele, peraí, meu pai crê nesse Deus. Se ele está fazendo isso comigo, estou dentro, mais ou menos isso. E a Bíblia diz que quando eles estão subindo, Isaac questiona seu pai. Ele diz assim: papai, o fogo está aqui, colocaste a lenha aqui nos meus ombros, vamos embora, vamos subir, tudo bem. Até aqui tudo legal. Mas cadê o cordeiro, meu pai? E Abraão fala assim: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. E diz a Bíblia, ou melhor, a Bíblia não diz, né? Isaac não questionou.
não argumentou. Em obediência, ele foi. E o texto não relata muita coisa, nem tão pouco Isaac lutando com seu pai, argumentando com seu pai, brigando com seu pai, discutindo com seu pai, não querendo ser o sacrifício. Muito pelo contrário, dá a entender que ele acreditou naquela palavra do seu pai. E ele foi. E quando chega lá em cima, o seu pai o prepara sobre o altar. Eu acredito, querido, que uma pessoa, na fase que ele estava, uma fase adulta, entendendo e compreendendo, tenho certeza que ele entendeu que ele seria esse cordeiro. E ele então se submete, aceita ser sacrificado, crendo que o seu pai estava fazendo a coisa certa pela fé em um Deus que requereu dele a vida de seu filho. Então Isaac, ele se submete a isso. Se meu pai crê nesse Deus, e se ele quer me sacrificar a esse Deus, porque esse Deus o pediu, então, eis-me aqui. Eis-me aqui. Por isso que Isaac é comparado como o Cordeiro de Deus. Ele tem uma tipologia, ele é o tipo do antítipo que veio lá na frente, que é Cristo. Por quê? Porque ele mostra justamente isso. A vontade do Pai e o Cordeiro se submetendo a ela. E Isaac se submete, assim como Cristo se submete à vontade de seu Pai. E se entrega para ser sacrificado. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que lá nesse monte, principalmente lá, Isaac ouviu as promessas de Deus para o seu pai Abraão. Lá no monte, Deus falou com Abraão: olha, Abraão, não faça isso agora, pois entendi eu que realmente tu me amas. E ele começa, olha, por isso, enfim, resumindo, Isaac estava lá e ouviu todas aquelas palavras de Deus com seu pai Abraão. E aquilo ficou dentro dele, ficou na mente dele, no coração dele. E Isaac continuou a sua vida. Desceram do monte, foram para casa, Sara veio a falecer, a vida seguiu. Isaac agora está com 40 anos, solteiro, e ele passa por um processo tremendo. Com certeza, ele era o filho da promessa, ele tinha que gerar filhos, com 40 anos não estava casado. E aí seu pai, então, nós conhecemos o texto, ele mandou Eliezer buscar uma esposa para ele, na terra dos seus parentes, e ele traz Rebeca. E diz o texto que Isaac estava orando para o final do dia, e quando ele vem, depois da oração, ele contempla os camelos vindo, e ele levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça e vê os camelos, o texto também mostra que Rebeca, nos camelos, também levanta a cabeça e pergunta: quem é aquele camarada lá? E aí Eliezer fala que ele é o meu Senhor. E ela se cobre, enfim. E dali eles se conhecem, ele a toma por mulher, leva para a tenda da sua mãe e segue a sua vida de casado. Até então está tudo certo. Não, não está. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Como vai se cumprir então a promessa de Deus, uma vez que Isaac se casa também com a mulher estéril? Complicou. E aí a gente começa a entender por que Isaac era persistente. Ele não abria mão daquilo que Deus falara, daquilo que Deus prometia, daquilo que Deus dizia. Diante de tudo que ele sabia, e ele recebe uma mulher que é estéril, a palavra de Deus nos ensina, agora nós vamos ver aqui o primeiro texto, Gênesis, capítulo 25, verso 21. Nós começamos a primeira característica de Isaac como um cara persistente. Por quê? Achou lá? Eu coloquei a versão lá, se for possível colocar na mesma versão que eu pedi, senão, tudo bem. Mas diz assim, ó: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Beleza, concebeu. Mas sabe quanto tempo levou isso? 20 anos. Essa palavra instantemente significa persistentemente. Orou com instância,
orou com rogos, orou com fervor. Ele sabia que ele era o filho de Abraão, havia uma promessa sobre o seu pai, sobre a vida dele, e através dele a outra semente deveria de vir, e nós sabemos que foi Jacó e Esaú, e através de Jacó se cumpriu tudo que Deus havia dito, porém ele não desistiu. Ele começa a orar persistentemente, ele começa a orar de uma forma intensa, com instância, até que alcance a sua promessa. E aí eu pergunto a você, meu querido, em nome de Jesus, quanto tempo você tem orado por algo e ainda não aconteceu? Deixa eu lhe dizer uma coisa, não desista. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele persistiu, é isso que eu quero trazer nessa noite para você. Através dessa fé que Isaac tinha nesse Deus, de seu pai, no seu Deus, ele sabia que Deus não falharia, que Deus haveria de cumprir a sua promessa. Então ele não desistiu, ele orou de 40 anos, Rebeca só deu um filho a ele, é verdade, 2, né, que nasceram gêmeos, quando ele tinha 60, 20 anos, orando insistentemente, clamando a Deus, que a promessa se cumprisse, que o filho viesse. Depois de 20 anos, chega a promessa. Eu já recebi muitas coisas que eu tenho orado a Deus, mas confesso a vocês que eu estou orando por muitas que eu ainda não recebi. Eu estou num tempo de clamor, buscando a Deus sobre algumas coisas e tenho certeza que a seu tempo, no tempo de Deus, porque Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Deus tem as suas estações, o Salmo 1 fala isso. Né, que aqueles que esperam no Senhor são como a árvore plantada junto ao ribeiro, que tem os seus ramos, né? E no seu tempo, na sua estação, dará o seu fruto. Jeremias 17 fala sobre isso, que aqueles que esperam em Deus e confiam no Senhor, vão dar os seus frutos, vão receber a dádiva, e vão frutificar, vão receber a sua bênção, vão receber cuja promessa, aquilo que Deus estabeleceu. Então, querido, espera a sua estação, o seu tempo. O Salmo 126 fala isso, aquele que semeia, né? A palavra de Deus fala, aquele que semeia, chorando, andando e chorando. Andando e chorando. Por que andando e chorando? Mas está semeando, porque você não pode parar. Uma vez eu preguei sobre isso, falei assim, crente chora? Perguntei na igreja. Todo mundo ficou me olhando, claro que crente chora. Crente só não para enquanto está chorando. Ele não deixa de semear enquanto está chorando. Ele não deixa de crer enquanto está chorando. Ele não deixa de agir enquanto está chorando. Porque o choro, querido, pode durar até uma noite. Mas olha, vai amanhecer o dia, a alegria vai vir para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então creia nisso, continue, insista, persista e não desista. Em nome de Jesus. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Então nós aprendemos, queridos, que Isaac, primeira coisa, que ele demonstra ser persistente era na oração. Quantos crentes começam a orar e há quem diga que a verdadeira oração só começa quando a gente já não tem mais nada para orar. Porque parece que a gente tem já algumas palavras-chave na oração. Senhor, nosso Deus, Pai Celeste, Deus soberano, aí começa, né? E a gente tem aquelas palavras, já são chavões, e a gente vai embora. E quando acaba isso, parece que não tem mais o que falar, não tem mais o que orar. Por isso que alguém disse, a nossa verdadeira oração só começa quando você não tem mais o que orar. Porque aí tu vai buscar lá de dentro. Aí tu vai buscar lá do teu espírito. Aí o Espírito Santo vai te ajudar. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo só nos ajuda quando a gente já não tem mais o que falar. Com gemidos inexprimíveis. E aí você se rasga, se abre para Deus, traz lá de dentro. Essa é a oração que Deus está esperando de você. Pensa uma pessoa 20 anos orando por uma promessa. Deus, o que é isso? 20 anos, queridos. Em nome de Jesus, dá um toque na pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela, talvez você não tenha nem 10. Vai chegar a tua bênção. Confirma isso para ela aí, querido. Vai chegar a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Vai chegar a tua bênção. Vamos acelerar um pouquinho aqui mais. Então nós aprendemos isso, queridos. E a Bíblia diz, eu botei uma outra referência, Isaías 64:4, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que faz o quê?
que trabalha. Tem uma mensagem que a gente prega que diz que Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio. Deus não precisa fazer alarde, mas Ele está trabalhando. E quando você menos espera, ela chega. Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você espera nele, crê, Ele está trabalhando em seu favor. Mas espere nele. É nele que você deve esperar. E a seu tempo, ela vai chegar sobre a tua vida em nome de Jesus. Salmo 56 nos afirma que Ele recolhe em seu odre as nossas lágrimas. E anota cada petição em seu livro. E no seu tempo, Ele envia a resposta. Ele vai te responder, querido. Não desista, persista. Continue, insista com Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A segunda coisa que nós aprendemos com Isaac. Isaac, ele obedeceu firmado nessa promessa. Eu botei só um versículo que é Gênesis 26, 6, que diz assim, olha, assim habitou Isaac em Gerar. Quero ser breve aqui para você entender por que eu coloquei só isso. Porque Abraão, numa situação em que eles estavam vivendo na época de fome, partiu para o Egito. E na mesma época, numa época, depois que Abraão havia morrido, eles estavam vivendo também essa mesma situação. Isaac se levanta. Nós entendemos pelo texto que ele também estava intencionado a ir para o Egito. Por quê? Porque no Egito havia fartura naquela época. E aonde ele estava, não. Mas Deus aparece para ele. Deus aparece para ele, aí é onde eu entendo que é tremendo. E por que eu falei que era relevante aquela situação lá do Monte Moriá? Porque Deus fala para Isaac justamente isso. Isso não está lá com eles, mas eu vou ler aqui no texto. Eu só coloquei esse verso onde diz que ele habitou Isaac em Gerar. Mas o texto diz, olha, verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Opa, ele conhece essa história. Ele estava lá no monte. Ele ouviu Deus falar com o pai dele. Opa, ele falou realmente. E eu não fui morto. Quando o pai dele falou, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, e ele estava lá para ser morto, realmente Deus bradou, ele não morreu, e lá tinha o cabrito lá para ser sacrificado. Opa, Deus prometeu e cumpriu. Ele não precisou me sacrificar, meu pai. Vocês entendem isso? Ele estava lá. Ele ouviu, e ele traz à memória de Isaac aquilo que ele viveu, aqueles anos lá atrás. E ele continua. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Ele ouviu isso. E darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Ele ouviu isso. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto, quando Deus falou isso com ele, o que ele fez? Acabou. O que eu vou fazer no Egito? Vou nada. Vou ficar aqui em Gerar. Não vai. Dos 3 patriarcas, ele foi o único que não foi para o Egito. Depois Jacó foi também, mas ele não foi, ficou lá em Gerar. Agora, qual era a situação de Gerar? Fome, seca. Estava todo mundo passando por um problema sério lá, os filisteus estavam vivendo um drama. E ele fala, fique aqui. E ele obedece. E a gente entende, queridos, que Isaac, ele aprende que o contexto da obediência, principalmente com o pai dele, porque, diga-se de passagem, não é qualquer um que se submete a uma situação que ele se submeteu. Ele entendeu que o pai dele, e foi pregado aqui na quinta-feira passada, Abraão, fala do contexto da obediência. Ele entendeu, obedecer é melhor do que sacrificar, é o que diz a palavra do Senhor. Então ele entendeu, ele se submeteu. E quando Deus fala com ele, ele, não, jamais vou fazer tal coisa contrária. Vou permanecer mesmo aqui, nessa terra, ainda que tudo isso seja, que eu estou vendo, seja contrário ao que eu queria. Porque essa terra está passando fome, está em seca, ninguém produz nada. Por que Deus quer que eu fique aqui e faz a promessa que fez a meu pai, confirma comigo a aliança que ele tinha, eu faço parte dessa aliança, e Deus me traz à memória a sua promessa e diz para mim, não vai.
Normalmente, queridos, às vezes nós achamos que Deus só fala coisas aos nossos olhos que são boas. Se Deus fala uma coisa boa para você, é Deus que está falando. Se Deus fala uma coisa que aos seus olhos a coisa, rapaz, tu pegou, porque isso aqui, como é que Deus quer que eu faça isso? Como é que Deus quer que eu fique aqui? Como é que Deus quer que eu vá para lá? Me lembrei de Paulo agora. Paulo tentou ir para 2 cidades na Ásia. O Espírito Santo não deixou, ele queria ir, vou lá pregar o evangelho, não vai não. Aí ele foi dormir, veio uma revelação de um jovem que o procurava e dizia, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele partiu para a Macedônia. Foi embora. Chegou lá em Macedônia. Chegou, acho que era na cidade de Filipe, se eu não me engano, a primeira cidade da Macedônia. Havia uma menina lá, com espírito de adivinhação. Começou a ir atrás dele todos os dias, e ela não falava coisa ruim, aparentemente. Essa moça dizia, eis aí os servos do Deus Altíssimo. Elogiando eles, que veio nos pregar. Primeiro dia, segundo dia, chegou um momento lá que Paulo falou, chega, acabou. Aí Paulo vira para ela e expulsa o demônio dela. Aí o que acontece? As pessoas que ganhavam dinheiro com o espírito de adivinho dela ficaram indignados. Acabou, Paulo foi parar na prisão, e Silas, nós conhecemos a história. Aí eu fiquei pensando, caramba, o cara queria ir lá para a Ásia. O Espírito Santo não deixou. Manda ele para um lugar, ele expulsa um demônio e vai parar na cadeia. Será que Deus está nesse negócio? Tá, querido. Sabe por quê? Havia um carcereiro que precisava ser salvo. Havia uns prisioneiros que precisavam ver um milagre naquela cadeia. Havia algo que Deus queria fazer e precisava conduzir Paulo. Não sei se você está me entendendo, queridos. Com certeza está me entendendo. Se o Senhor às vezes nos leva a uma cadeia, não significa que a cadeia foi o diabo, está amarrado. A gente tem que parar de achar que o diabo tem livre acesso na nossa vida. Não tem, não. Na minha, não. Na minha, não. Mas e as coisas? Todas as coisas. Romanos 8, 28. Se eu pudesse tirar esse versículo da Bíblia, mas não dá para tirar, não. Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus planos, o seu decreto. Você ama o Senhor? Você entende que Deus te chamou? Então todas as coisas na sua vida, não é a mão do diabo, é a mão de Deus. Ainda até que Ele te leve a uma situação que você não esteja entendendo. Não está entendendo? Ore, faça que nem Paulo e Silas. Ore e adore. Porque no momento certo, Deus vai revelar para quê Ele te levou e te colocou naquelas circunstâncias. E aí entraria na vida de José, e vocês conhecem muito bem a história. Deu para entender isso? A nossa vida está nas mãos de Deus. Está no controle dEle. Nada acontece sobre nós. Nada. Posso assegurar isso biblicamente, não é o contexto hoje dessa noite. Mas eu posso assegurar a vocês que na minha vida, e afirmo que na vida daqueles que são filhos de Deus, da igreja do Senhor, nada acontece que não tenha nisto um plano de Deus, querido. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu creio nisso. Nada acontece que não haja um plano de Deus. Que não haja um plano de Deus. E vamos nós. Então nós aprendemos que Isaac, diante disso, do que ele ouviu, ele escuta agora Deus falar com ele. E ele então fica. Então Isaac ficou. E diz a palavra de Deus, 26, aí no verso 12 e 13. Verso 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor fazia o quê? O Senhor o abençoava. E ele fez o quê? Engrandeceu-se. Enfim, ele ficou rico, poderoso, prosperou. Queridos, às vezes a gente tem essa forma, né? A Bíblia diz em Eclesiastes que aquele que olha o tempo não semeia. Ou seja, aquele que fica esperando só o tempo bom para semear. Se ele achar que não está muito legal, ele não faz isso. A Bíblia fala que eles estavam num lugar árido, seco, de fome. Estavam vivendo uma crise existencial naquela época terrível. E Isaac, em vez de pegar, como todos faziam naqueles dias, guardar no armazém, no seu depósito e controlar, né, os seus alimentos até que passasse aquela fase, não! Ele estava diante de uma promessa. Deus não mandou ficar aqui? Mandou. Eu tenho semente? Tenho, vou guardar ela, vou esperar tempo bom? Não, eu vou semear.
Querido, semeia mesmo quando as coisas parecem que estão ruins. Aos nossos olhos, se elas não estão tão claras, semeia. Se Deus está mandando semear, semeia. O pastor Paulo passou o vídeo aqui no domingo, lá do Fazendeiro de Deus, quinta-feira, né? Deus mandou ele plantar batata numa situação totalmente diversa. E aquilo é baseado em uma história real. Ele plantou batata. E aí? Todo mundo ficou naquilo. Oh, meu. Quando Deus manda, querido, vai lá, planta batata. Faz o que Deus está mandando. Mas está árido, está seco, não chove, está passando fome, ninguém tem o que comer, planta, faz o que Deus está mandando, semeia. E eu terei outras histórias para contar para vocês de pessoas que fizeram isso, tiraram do que não tinha. A viúva tirou as 2 moedinhas, que era tudo. A outra lá no Velho Testamento, cozeu o bolo e deu para o profeta. E agora eu vou morrer com meu filho e tu me pede o último. Deus está mandando, querido. Parece loucura. Hebreus nos ensina, que é o texto-chave, né, da nossa série de mensagens, que fala sobre fé, e o que nós estamos pregando é sobre fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova, convicção das coisas que nós não vemos. Eu resumo isso de uma outra maneira. Eu resumo o seguinte: fé é loucura. Concorda comigo, pastor Dacê? Porque ela é irracional, e tudo que é irracional se torna louco. Fé é loucura, queridos. Fé é loucura. Como é que você pode esperar algo que não se pode esperar? A Bíblia diz que Abraão foi chamado pai da fé porque ele creu em esperança contra a esperança. Ou seja, não havia esperança do qual ele pudesse ser pai, mas ele acreditou contra a esperança, em esperança, se você está me entendendo, a sequência de esperança e não esperança, até que Isaac nasceu. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa: aos teus olhos não tem esperança? Tenha esperança, mesmo contra a esperança, porque se Deus falou, Ele vai fazer em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, querido? Ele vai fazer. A fé é isso. A fé é isso. Isaac orou até alcançar a promessa. Isaac obedeceu firmado na promessa. Isaac semeou firmado na promessa. É fé, querido. Mas eu vou fazer isso baseado em quê? Na minha fé no Deus que tudo pode. Qual é o meu fundamento, a minha base? A promessa de Deus. A palavra de Deus, Alain. É o que eu preciso, pastor Paulo Itajaí. Eu preciso de uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu estou fundamentado. Se eu estou fundamentado, eu posso seguir aquela orientação. Porque o Senhor é comigo e Ele é contigo. Acredite nisso. Continuando. Isaac persistiu firmado na promessa, versículo 26, ou capítulo 26, verso 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou o seu nome o quê? Reobote. Repitam comigo. Reobote. Vou tentar mais uma vez. Repita comigo. Reobote. E disse, porque agora nos, o quê? Alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Vou contar rapidamente aqui o contexto desse texto. Eles estavam lá, plantaram, semearam. O texto fala que eles cresceram muito. Isaac cresceu muito, ficou muito rico na terra lá dos filisteus. E o que eles fizeram? Quando viram que Isaac estava prosperando muito, eles foram lá nos poços de Isaac e entulharam aqueles poços. Todos eles. Queridos, acredite, hoje a gente tem água aqui que a gente não tem noção de como era naquela época. Naquela época, o poço que era cavado, ele tinha, por objetivo achar um veio de água que fosse o mais fininho possível, e aquele poço ele era cavado para reter e o acúmulo desta água usar para alimentar, dar de beber a gado, plantio, etc, etc, etc. Era escassa a água, a briga por água era terrível. Era terrível, eles estavam vivendo um período de seca.
E ele tinha água nos seus poços. E prosperou e semeou. A Bíblia diz que ele colheu 100 por um. Era impossível, isso chama atenção. Como é que num tempo de seca, num tempo de fome, o cara planta uma semente e colhe 100% daquela semente? Não teve prejuízo. Chamou atenção, os caras ficaram com inveja. O texto diz que eles invejaram Isaac. E foram lá com raiva, por inveja, entulhar os poços, da onde ele tirava água para o seu plantio, para dar água ao seu gado, suas ovelhas. Entulhar os poços. O diabo às vezes quer fazer isso com a gente, queridos. Às vezes nós temos uma fonte, e bebemos dessa fonte, nos saciamos dessa fonte. Aí o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele, entenda o que eu vou dizer, confirmando o que eu falei ainda há pouco, ele não vai atingir você. A Bíblia diz, eu creio nisso, queridos, que aqueles são do Senhor, são propriedade dele exclusiva, e o maligno não lhe toca. Eu creio nisso. Então o que ele vai fazer? Ele vai tocar na fonte. Ele vai secar a fonte. Porque ele secando a fonte, ele vai tentar atingir você. E eles foram lá entulhar a fonte. Mas deixa eu lhe dizer uma outra coisa aqui. Eu não posso encerrar essa mensagem sem te dar esse feedback aqui. E eu te pergunto, Deus podia impedir aqueles homens de entulhar aqueles poços? Podia. Não há nada impossível para Deus. Deus podia, cara, vocês não vão fazer isso não. Detonava com eles. Mas, conforme eu falei, se Deus permitiu, tem um propósito nisso. Tem um propósito. E o que aconteceu? Entulharam, beleza. Criaram aquele tipo de situação, aquele clima. Abimeleque, na verdade, um título de rei naquela época, que tinha feito uma aliança com Abraão, e eles tinham firmado uma aliança de paz, que eles não guerreriam entre eles. E aquilo criou um clima. E aí o que aconteceu? Abimeleque chegou para o rei daquela época dos filisteus, chegou para Isaac e falou, vai embora, cara. Nós não queremos você aqui, você se tornou muito poderoso, muito mais forte que nós, está causando inveja para o povo, isso vai dar ruim. Eu tenho uma aliança, através do rei anterior, junto com teu pai na época, que nós viveríamos em paz. E aí o que Isaac fez? Não vou embora não. Eu plantei, eu trabalhei, eu tenho direito, eu vou botar você na justiça, eu vou te processar. E na verdade, esses poços são heranças do meu pai. Foi Abraão que abriu na época. Então eu vou processar vocês. Foi isso que ele fez? Não. E aquele poço, por conta da inveja que foram fechados, ele saiu dali. E ele saiu, e adivinha para onde ele foi? Para o deserto de Gerar. Foi lá para o vale, uma área que ninguém quer, uma área que ninguém habita, uma área que ninguém planta, uma área que aparentemente não dá nada. E ele vai para o vale de Gerar, ele não sai da terra, porque Deus falou, não saia daqui. E os caras expulsaram ele, Abimeleque expulsou ele, ele curvou a cabeça, assim, Senhor, nós vamos embora. Isaac vai. Chega no vale de Gerar, os homens cavaram poços. Chegaram lá, acharam os poços que Abraão tinha cavado naquela época de Abraão. Ele achou o primeiro poço, cavou. Rapaz, nasceu um veio de água. Uma água torrencial, brotou de tal maneira que o pessoal ficou maravilhado. Água, água, água. Alguns textos chamam até de água viva. Tamanho era o jorrar daquela água. E quando eles estavam felizes da vida, lá vem os filisteus, os pastores, os filisteus, e saqueiam o poço daquela água de Isaac. Fala assim, olha, esse poço é nosso. Isaac falou, não é possível, eu estou no deserto. Não. Isaac, bom é de vocês. Isaac continuou mais na frente. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, continua um pouco mais na frente. Cava um pouco mais na frente. Não briga não, querido. Sabe por que não briga? 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 24, a palavra de Deus nos ensina que nós, homens de Deus, não foram levantados para contenda, para contender, para brigar. Nós somos da paz. Isaac, então, ó, mas a deixa ele aqui. Cara, água. Naquela época, meu Deus do céu, os caras tomaram de assalto. Eles cavam outro poço. Esse primeiro poço eles chamaram de o poço da inimizade. Por
causa o primeiro poço chamaram o poço da contenda, por causa da briga que houve entre eles. Isaac vazou, abriu um outro poço, chegou lá na frente, água. Eles voltaram também até onde estava Isaac e tomaram esse poço. Isaac olhou para eles, tipo assim, bom, primeira, segunda, uma vez tudo bem, 2 vezes, 3 já é demais, né? Isaac deu o nome daquele poço de Sitna, que significa inimizade, mas continuou. Ele continuou, aí foi um lugar mais longe ainda. Não é possível que aqui esses caras vão me perseguir. Chegou lá na frente, vamos cavar. Cavaram. Por isso que é a persistência, queridos. E aí quando ele cava, água. E ninguém chegou mais até onde ele estava. E quando ele viu que ninguém apareceu para tomar aquele poço dele, ele chamou aquele poço de Poço Reobote. Significa o poço da prosperidade, o poço da bênção, o poço onde Deus vai alargar nossas vidas, onde nós vamos poder plantar, colher, dar de comer, dar de beber a todos os nossos. Aqui nós vamos crescer, aqui nós alargaremos as nossas tendas, aqui nós viveremos com fartura. Reobote quer dizer isso, queridos. Às vezes, você ainda está em 2 poços antes de chegar a Reobote. E se alguém está querendo brigar, deixa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Deus tem um Reobote lá na frente para você. Mas você precisa continuar cavando. Não pare de cavar. Continua cavando. Não desista. Continuar cavando significa continuar crendo na promessa de Deus. Continue crendo. Continue crendo, continue cavando. Deus não mandou fazer isso. Mas pastor, já tive um problema lá, entulharam os poços que eram de meu pai. Eu saí de lá, estou no deserto. Cavei um poço, água viva jorrou. Tomaram, cavei o outro, tomaram. Mas tem um Reobote para a tua vida, meu querido. Tem um momento de fartura, tem um momento de abundância, de prosperidade. Não desista, continue cavando. Continue cavando que o teu Reobote está chegando. Não desista. Está perto. Muita gente desiste quando está perto. Lembra da primeira experiência de Isaac? 20 anos. 20 anos. Orando. E chega esse momento. Ele acha o Reobote dele. Ele achou o Reobote. E ali se estabeleceram. E aí vem uma coisa que eu acho muito linda. E essa coisa a gente já está encerrando essa palavra. Diz assim, a 5ª parte. Isaac é honrado porque persistiu até o fim. Eu coloquei o texto, o versículo 28 desse capítulo. 28. Diz assim, eles disseram, havemos visto. Sabe quem está falando aqui? Era Abimeleque, o rei dos filisteus, que havia expulsado Isaac da terra dele de Gerar. E agora ele está lá no deserto. E agora Abimeleque vai lá no deserto. Escuta isso que eu estou te falando. Por isso que o Salmo 23, Davi fala isso. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E ele vai lá no deserto. E Abimeleque chega e fala assim, eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu me rendo. Nós nos rendemos, porque nós estamos vendo que contra ti não tem como lutar. Estava conosco, cresceste, tornaste mais forte. Não discutiste, não brigaste, foram para o deserto, e agora eu estou vendo tudo que Deus está fazendo. Eu quero andar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Eu estou dizendo por experiência, já tive muita gente na minha vida, que lá no meu começo, tiveram dificuldade de aceitar a minha fé. Mas eu permaneci cavando meus poços. Persisti na minha fé, já estou com 39 anos caminhando com Cristo. E Ele comigo. E no meio dessa trajetória, pessoas que lá atrás tiveram dificuldade, depois me procuraram. E falaram assim, César, fala desse seu Jesus para mim. Eu quero andar contigo. Eu quero aprender dessa fé. E vieram ouvir. Abimeleque chegou para Isaac. Eu me rendo. Sabe o que significa isso, amados? Estado de honra.
Deus tem para você um estado de honra diante daqueles que te perseguem. Mas não para de cavar os seus poços. Persista. Isaac tem essa característica. Homem persistente, homem pacífico, homem que insiste naquilo que ele entendia que era promessa de Deus. Ele sabia que Deus tinha feito uma aliança com o pai dele. O pai confirma essa aliança com ele, ele não vai para o Egito, permanece em Gerar, e Deus começa a fazer Isaac prosperar naquela terra. Uma terra improvável, uma terra que não dava esperança a ninguém que lá habitasse, que estivesse habitando na época. Uma terra de crise, uma terra de seca, uma terra de fome. Mas não importa aonde você está, não importa, porque aonde você estiver, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Deus te fará prosperar nessa terra. Porque a questão não é a terra, a questão não é a água, a questão não é o poço, a questão é a tua fé no Deus provedor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos nos colocar de pé. Por isso Paulo, ele afirma isso. Romanos, um verso que eu admiro muito, eu acho tremendo. Até quando você lê o contexto dele, você entende. Quando você lê Romanos 8 e chega no verso, vai lendo e depois continua lendo, você entende porque tem um momento no versículo 31 que ele fala o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo ele começa a narrar, ele vai falar, cara, do que ele está falando? Isaac estava vivendo isso, vivendo esse momento. Se Deus é por nós, queridos, que Abimeleque pode ser contra nós? Que filisteus pode ser contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. No sentido de que você é? Não! Mas no sentido de que Deus é por você. No sentido que o teu Deus é Ele quem te guarda, é Ele quem te ampara, é Ele quem te sustenta, é Ele quem cumpre a palavra dEle, em meio às circunstâncias, ainda que ela pareça tão adversa. Tão adversa. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Seja persistente naquilo que Deus falou. Insista naquilo que Deus falou. Não desista jamais. Porque nenhum plano de Deus, libera essa palavra sobre a sua vida, nenhum plano de Deus sobre a sua vida será frustrado. Todos eles se cumprirão, em nome de Jesus. Eu quero te ajudar em oração. Entenda essa minha palavra. Eu quero te ajudar em oração. Se você está cavando seus poços e está passando por esse momento difícil, eu quero te ajudar em oração para que você não desista até que o poço Reobote chega na sua vida, até que o poço da prosperidade chega, até que você encontre aquilo aonde Deus quer que você chegue e encontre. Então é necessário às vezes alguém te impedir de cercar. Mas o que está acontecendo? Tem um Reobote lá, Deus está te empurrando para você encontrar o Reobote da sua vida. Eu quero te ajudar em oração. Se você quer ajuda em oração, nós estamos aqui para isso. Nós, os pastores, estamos aqui para te ajudar em oração, para que você não desista, mas que você aprenda com Isaac, persista até encontrar o Reobote da sua vida, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, quem está querendo que nós o ajudemos em oração, porque está cavando poços, de repente sua mão está calejada, está difícil, está vivendo um momento dificílimo. Eu quero estar te ajudando em oração, em nome de Jesus, nessa hora, porque com certeza liberamos essa palavra profética na sua vida. Se não houver desistência, você vai achar o teu poço Reobote, você vai achar a tua terra de prosperidade, tu vai achar a tua terra de alargamento, de ampliação. Deus tem isso para a sua vida, mas Ele leva você a uma atitude de persistência. Aquele que crê não desiste, aquele que crê persiste, porque Isaac acreditou, ele persistiu, e Deus fez e cumpriu as suas promessas na vida deles. Pastores, glória a Deus. Eu quero dizer para você que
enquanto estávamos aqui ouvindo essa palavra, Deus trouxe ao meu coração que pessoas entraram aqui hoje com sentimento, com pensamentos em desistir. Algo que você tem orado, que você tem pedido, e ainda não aconteceu, mas Deus pede para dizer para você nessa noite: não retroceda, não desista, não pare, continue perseverando como Isaac, continue orando, continue cavando, continue batendo a porta, continue acreditando, não desista, não desanime, não desanime, porque Ele te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas forças, para renovar a sua fé, para fortalecer o seu vigor espiritual. Não pare, diz o Senhor para você hoje, no nome de Jesus, não pare, porque Deus está à sua frente, porque Deus está trabalhando, porque você deita e dorme, e o Senhor continua trabalhando em seu favor. Assim é o nosso Deus, amém, queridos? Assim é o nosso Deus, Ele é fiel. Vamos orar nessa hora então. Põe a mão sobre o seu coração, você que veio aqui à frente, você que está aí atrás e não saiu do seu lugar, mas essa palavra testifica, faz sentido para você, que em alguns momentos lembra de um alvo de oração, de um propósito de oração, de um motivo que você tem esperado no Senhor, e às vezes na sua mente vem: por que demora? Será que não vai acontecer? O desânimo vem. Essa palavra é para você. Deus e Pai, no nome de Jesus, eis aqui os teus filhos nessa noite, papai. Que seja o Senhor um Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que renova, o Deus que traz forças, o Deus que não deixa desistir, o Deus que capacita, o Deus que renova poços, o Deus que traz tudo novo, que faz tudo novo. No nome de Jesus, Deus, eu te peço que nenhum dos meus irmãos venham retroceder, que ninguém aqui venha desistir, que ninguém venha parar de orar, venha desanimar na sua fé, no nome de Jesus, mas que sejam fortalecidos, revigorados, renovados no Senhor, renovados na sua fé, que saiam daqui hoje, para a honra e glória do Deus de Israel, que saiam daqui hoje, certos de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, ninguém poderá ser contra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Eu quero te convidar a repetir isso nessa hora. Fale comigo assim: se Deus é por nós. Pode ser mais alto: se Deus é por nós. Agora diga com fé: quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Confie nele, confie nele, porque Ele é poderoso para fazer. E não desanime, e não retroceda, e não abandone os seus motivos de oração, porque o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais do que você tem pedido, orado ou imaginado. Se você crê, aplauda Ele mais uma vez, adore a Ele mais uma vez. Glória a Deus. Isaac era o mais improvável. Isaac não era nem para ter nascido. Isaac foi receber uma promessa sobre os seus pais. E essa promessa foi algo que muitas vezes as pessoas poderiam olhar e falar assim: isso não vai acontecer. Este homem aprendeu com o seu pai ter fé. Esse homem exerceu isso ao seu coração. E uma das coisas que ele aprendeu naquele período era ser perseverante. E ele exerceu isso. Nesta noite nós aprendemos a ser perseverante. É entender que algumas coisas que se levantam contra nós não é para que você seja derrotado, mas para que Deus esteja com você em todas as suas batalhas. Nós temos uma promessa. Quantos lembram da promessa de Deus sobre as nossas vidas neste ano?
o Senhor estará convosco em todas as vossas batalhas. E a palavra falou assim: pode ir, porque eu já venci. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Nós olhamos para as circunstâncias, e eu sei que muitos aqui estão aqui na frente pensando assim: existe umas circunstâncias na minha vida. Pode ser que, e nós não estamos falando de um homem novinho que começou a fazer isso outro dia. Não, ele era um homem perseverante, maduro, que estava perseguindo aquilo que Deus queria para ele. E muitas vezes nós estamos aqui olhando e colocando barreiras, olhando pela idade, olhando pelas circunstâncias, olhando para coisas que estão acontecendo sobre a nossa vida hoje. Mas eu quero que você tire os seus olhos daquilo que está te pedindo de receber e coloque no seu Deus. A palavra de Deus, quando a mãe de Isaac recebeu a palavra que teria Isaac, o anjo chegou para Abraão e falou assim: por que ela está dando risada? Não, há alguma coisa impossível para Deus? De repente você está falando assim: puxa vida, mas o meu próximo poço é uma coisa tão impossível, porque eu já estou cansado neste momento. Deus está renovando as suas forças agora em nome de Jesus. Deus está te dando estratégias agora na sua mente. Escreve, se você necessário for, quando você, antes de sair daqui, já escreve, ou pega no seu telefone, grava aí o que Deus está falando no teu coração, mas não esquece daquilo que Deus está falando no teu coração. Deus está dando estratégias, Deus está dando sabedoria, Deus está falando para você como você sair dessa situação que você está vivendo agora. Mas Deus está falando: confia. Uma das coisas que eu tenho certeza na vida desse homem é que ele sabia que ele podia confiar em Deus. Eu e você temos que sair daqui nesse lugar perseverando, porque aquele que começou uma grande obra em nossas vidas, ele é fiel e justo para continuar fazendo, e vai acontecer em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Dê um glória a Deus bem alto. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus, querido.